Senhor é maravilhoso, né? E eu sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele está fazendo. E hoje pode acreditar, o Senhor tem algo tremendo para a sua vida, o Senhor tem algo tremendo para a minha vida. Eu sou grato ao Senhor. Cantamos aqui, queremos o Teu nome agradecer, Senhor, porque nós somos verdadeiramente gratos a esse Deus maravilhoso. Eu estou derretendo aqui, é o meu normal. E aí eu fico perguntando assim, até falei com o Leandro aqui, né? Falei, meu Deus, eu já derreto aqui, o Senhor mandou eu lá para o Nordeste. Por que o Senhor não manda eu lá para o Sul, né? Numa missão num lugar menos quente. Mas eu acho que esse derreter, isso que eu fico, é porque eu temo muito ao Senhor. Porque eu já cheguei aí na academia e não ficar suando desse jeito. E quando eu pego o toque em cima, eu já fico de uma forma diferenciada, porque eu quero muito que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Eu quero muito que o Senhor ouve a voz do nosso coração, e eu quero que você saiba que o Senhor, Ele ouve a voz do seu coração. E a mensagem que o Senhor nos deu nessa manhã é para afirmarmos em nossa vida. O tema é: somos filhos de Deus. De novo, pastor? Somos filhos de Deus. O tema é: somos filhos de Deus. Amém? Todos nós sabemos que somos filhos de Deus. Mas apenas dizer isso com palavras, ela não vai criar um efeito. Mas quando nós afirmamos que somos filhos de Deus, a coisa muda. Quando nós realmente vivenciamos e agimos como filhos de Deus, então as coisas mudam. E eu quero que você abra aí em Romanos 8,16, um versículo nós vamos ler. Amém? Romanos 8,16. Glória a Deus. Eu não sei se a linguagem é a mesma. Amém? Eu vou ler aqui, mas antes de ler, eu quero que você diga assim: eu sou filho de Deus. Amém? O versículo diz assim: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Agora você vai afirmar novamente: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluias. Uma das maiores dores do cristão é quando nós temos conhecimento de algum conhecido, algum parente que se levantou ou se rebelou contra Deus. Mesmo que não seja diretamente falando, eu sou contra Deus, mas começa a fazer atitudes que não agradam a Deus. E uma das coisas que entristece um cristão, um servo do Senhor, é quando você conhece alguém que está nessa posição, alguém que não consegue mais admirar esse Deus, exaltar esse Deus, mas muito pelo contrário, começa a fazer as coisas que não agradam a Deus. E essa dor aumenta ainda mais quando esse alguém que nós conhecemos é um dos nossos filhos ou filhas. E isso machuca muito o nosso coração. Essa dor ela é muito forte, porque nós amamos. Quando nós amamos, então nós nos preocupamos. E tudo que vem contra aquilo que nós sabemos que é a essência de Deus, então aquilo entristece ao nosso coração. E muitas vezes nós agimos calados, ficamos calados, agimos sozinhos. Não conseguimos falar, comentar com ninguém, porque aquilo machuca. E você quer ser e dar continuidade como um cristão, como eu sou um cristão, mas o meu filho ou a minha filha. Eu estou falando aqui do seu filho, mas muitas vezes isso também é com a gente. Quando nós não nos sentimos mais tão próximo de Deus como nós já fomos.
Ou como quando a gente não sabe o que é sentir a presença de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Hoje o Senhor vai trabalhar em nossas vidas de uma forma diferenciada. É de Deus para você e de você para o seu filho. Toda a mensagem relacionando tanto de nós para os nossos filhos, como de nós para Deus como nosso Pai. Amém? Em todas as mensagens, ou em muitas das mensagens que nós ouvimos, nós aprendemos sempre como cultivar, como devemos ensinar, como nós devemos criar os nossos filhos, como nós devemos orientá-los na presença do Senhor. Nós ouvimos isso muitas vezes. Você já ouviu isso? Muitas vezes. Mas a grande questão é quando o estágio que você se encontra já é com o seu filho longe da presença do Senhor, com o seu filho se rebelando contra aquilo que é do Senhor. Ou quando nós nos encontramos, nós estamos longe da presença do Senhor, nós não sentimos mais intimidade com Deus, nós não sentimos mais a presença do Senhor como nós já sentimos outrora. A questão é essa: como agir então nesse exato momento? Ensinar desde pequeno nós fazemos, nós queremos, mas quando nossos filhos criam uma certa inteligência de independência, acha que pode, que já consigo, vou fazer, então ele começa muitas vezes a agir de uma forma a qual não agrada os nossos coração e não está seguindo aquilo que nós orientamos. Aí foge um pouco do nosso controle, porque o nosso filho ele se tornou meio que independente. Como agir então quando se encontramos nesse estágio? Aí eu quero ler com você. É primordial a gente orar, com certeza. A oração é o início de tudo, não é? Mas eu quero ler uma frase aqui, ó. Eu quero afirmar que Deus nos ama, apesar de nossos erros. Deus está sempre pronto a perdoar quem se arrepende e fica feliz quando seus filhos voltam para Ele. No exemplo de Deus para as nossas vidas, Deus ele está sempre disposto a nos perdoar. E seguindo esse exemplo de Deus, nós também temos um posicionamento de estar sempre aberto a liberar perdão. Nossos filhos podem errar. Eu tenho um filho de 18 anos. Fizemos tudo para ele crescer nos caminhos do Senhor. Fizemos de tudo, orando, nunca impomos nada, mas ensinamos e orientamos. Mas ele tem agora 18 anos. Ele é um homem. É um homem, ó. Você viu? Ele é um homem. E o que impede se ele tomar uma decisão que foge tudo aquilo que nós orientamos durante toda a vida? Eu, como pai dele, vou orar, vou falar, vou conversar, mas hoje ele toma suas próprias decisões. Todos nós estamos sujeitos a algo acontecer, mas o Senhor, conhecendo o nosso coração, que é um coração aberto a perdoar, um coração aberto a amar sobre qualquer circunstância. Então não importa o que o seu filho fez, não importa o que a sua filha fez, não importa o que eles estão fazendo, você ama eles independente do que eles estão fazendo, e você está disposto a liberar perdão, independe do que ele fez, do que ele falou, do que ele agiu, porque ele é digno do seu perdão, assim como você é digno do perdão de Deus. Deus te ama de uma forma incondicional, e você deve amar o seu filho de uma forma incondicional. E a Bíblia nos relata uma história que nos leva a essa direção, a direção de que o erro, a rebeldia que eu falo não é quando eu ficar nervoso e rebelde assim, mas simplesmente quando tu começa a tomar posicionamento sobre aquilo, contra aquilo que agrada a Deus, contra aquilo que agrada os princípios de um cristão, contra aquilo que vai tirar a visão de um caráter cristão, por exemplo. Isso é se rebelar contra Deus. Quando nós temos liberdade e temos facilidade em fazer tantas coisas,
Mas quando se trata de fazer algo para o Senhor, então existe um muro muito grande. Então ali nós estamos se rebelando contra o Senhor, porque nós estamos optando por outras coisas e esquecendo do que é primordial em nossas vidas: a presença do Senhor, ser um servo do Senhor, ser obediente ao Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, homens e mulheres, jovens, crianças que estão ali, dependendo do Senhor. Eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Entenda, o Senhor te ama. Naqueles segundos que você tem de escolha, escolha Deus. Naquele momento que você tem de escolher se vou para a direita ou para a esquerda, sabendo que Deus está à sua frente, então escolha Deus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, muito menos para trás, mas olhe para Deus. Deus tem algo para você, Deus tem algo na sua vida. E não tarde mais, não faça com que isso se prolongue a acontecer, mas antecipe. Quando isso, de que forma? Se entregando diretamente ao Senhor, confiando no Senhor. Confia no Senhor, busca o Senhor. E a história que eu quero comentar com você, e a gente vai resumir ela, eu quero que você, por gentileza, abra a palavra do Senhor em Lucas 15, a partir do 11. Essa é uma história linda do filho pródigo. Você já ouviu falar ela muitas vezes, passa na televisão, em alguns desenhos. E você vai compartilhar junto comigo agora um pouquinho daquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Lucas 15, 11 diz assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte de herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Até aqui. Esse filho, diante de um pai que tinha suas condições, um pai que com certeza estava fazendo de tudo para que os filhos multiplicassem os seus patrimônios, herdassem algo bom. O filho, por alguma razão, se cansou daquilo, então ele passa a tomar a sua decisão. E ele fala: Pai, me dá a minha parte que eu quero ir embora. Aí eu quero que você comece a pensar como que ficou esse pai. O filho, você tem essa decisão do filho, mas como ficou o pai? O pai que com certeza quis criar o filho do seu lado, assim como nós como pais queremos criar os nossos filhos do nosso lado, até o momento exato dele poder ir e criar a sua família, ir e ter 8 filhos, né, filho? 8 filhos como neto para entregar para mim. Quando o filho tem a sua decisão, tudo o que podemos fazer é fazer como esse pai fez. O pai sabia que não era uma boa, mas o pai entregou a ele, aí, está aqui a sua parte. E o filho foi, simplesmente foi. Sabe o que é isso? Quando nós olhamos para nossos filhos e falamos assim: meu filho está sendo ingrato, meu filho não está reconhecendo tudo que eu fiz por ele. É assim que Deus olha para nós e fala: nossa, meu filho não está reconhecendo tudo que eu fiz para ele. Meu filho não está reconhecendo que eu enviei Jesus para morrer numa cruz por ele. É dessa forma que Deus olha para nós, e é dessa forma que nós olhamos para o nosso filho, e é dessa forma que esse pai olhou para o filho dele. Quando o seu filho foi, simplesmente foi. Tem hora que foge do nosso controle, porque não podemos fazer nada fisicamente, persistente, mas nós podemos continuar amando, continuar orando, confiando no Senhor. E esse filho estará onde quer que ele esteja, o Senhor sempre estará tocando, sempre estará tocando, sempre estará tocando no íntimo,
tocando no mais profundo, mesmo que ninguém está vendo, porque o poder de uma oração vai muito além do que você sabe, meu irmão. O poder da oração vai muito além daquilo que eu posso ver, daquilo que eu até acredito, vai muito além. O poder da oração, ela ultrapassa limite de tempo, fronteiras de países. Sabe o que é isso? Limite de tempos. Você é resultado da oração, talvez da sua avó, do seu avô. A oração, ela é muito forte. A oração é a maneira que nós temos de se comunicar com aquele que nós temos como Pai, como Deus. Deus é o nosso Pai e a oração é a forma de se comunicar diretamente a Ele. Então nós estamos se comunicando com aquele que pode fazer todas as coisas, pode intervir em qualquer situação, pode mudar qualquer história, pode renovar aquilo que parecia irrenovável. Porque Deus é Deus e Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai, meu irmão. Aleluias. No 13, versículo 13 diz assim: poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para o país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Olha só, uma vida cheia de pecado, e desperdiçou tudo o que ele tinha como material, como bens, como recursos. Olhando para esses dois lados, se envolveu, se perdeu no pecado e perdeu o que tinha. O que tem um peso maior para Deus? A nossa oração não é por aquilo que entregamos e que perdemos financeiramente, mas a nossa oração é para que nós venhamos nos manter dignos do Senhor, fugindo do pecado, resistindo ao pecado. O pecado é a única coisa que separa Deus e o homem. E aqui, quando aquele filho saiu, ele se envolveu com coisas erradas, pecados. No 14, o rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidades. Muitas vezes olhamos uma situação de alguém que você conhece, e muitas vezes até se pensa, não, está pagando pelo que fez. Meu irmão, na maioria das vezes, pelo infinito amor de Deus, o que está acontecendo é simplesmente a permissão do Senhor para que haja algo que todos nós sabemos que é necessário: o arrependimento. Deus permite que aconteça algumas coisas em nossas vidas, para que nós venhamos dar um passo em direção a esta palavra: o arrependimento. O arrependimento parece algo que está tão distante quando nós olhamos na vida do outro. Ah, porque ele fez isso, ou porque ela fez aquilo. Ah, porque meu filho foi embora. Ah, porque isso e aquilo. Mas quando nós trazemos isso para a nossa vida, então nós começamos a analisar de uma forma diferente, e nós pensamos assim: não é isso que eu queria. Deus conhece o meu coração. Se torna tão fácil para nós nos arrependermos diante de Deus, mas é tão difícil ver que alguém também pode se arrepender, independente do que ele fez, do que esteja fazendo. O arrependimento é muito mais próximo do que você possa imaginar. O arrependimento é simplesmente uma decisão, é sentir. No 17, caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Aquele pai em todo momento orou pelo seu filho, como eu disse. Quando você ora, você pode até não estar vendo ali, como esse pai não viu, seu filho estava em outro país. Mas
Mas em todo momento, esse pai amou o seu filho e ele orou por seu filho. Não desista de orar por alguém que você ama. Quando eu disse aqui que quando nós nos encontramos na situação nos dias de hoje, como alguns dos nossos filhos, já num estágio avançado dessa rebeldia, ou nós mesmos, eu quero te dizer que isso vai mudar a partir de hoje, porque a oração tem poder. A oração tem poder. E você disse que você é filho de Deus. Deus ouve a sua oração. Deus, Ele vê a sua dor, Ele vê a sua preocupação, Ele vê. Deus sabe dos seus posicionamentos, Deus sabe tudo. Não existe nada que fica em oculto diante de Deus. Nada, nada. Deus sabe o que é sim e o que é não. Deus sabe se você está no meio termo por escolha. Diga sim ao Senhor. Esteja pronto, porque o resto Deus faz. Aquele pai, ele não precisou ir atrás de seu filho, ele não precisou mandar uma cavalaria, ele não precisou fazer nada que obrigasse o seu filho a voltar, mas ele simplesmente amou e simplesmente orou, simplesmente acreditou, simplesmente entregou diante de Deus, e o arrependimento alcançou aquele jovem. E quando ele disse essas palavras, pequei contra Deus e contra o Senhor, ele estava expressando o seu arrependimento por sua atitude, o seu arrependimento por sua ação. E se você continuar lendo, você vai ver que quando ele voltou, ele disse: me aceita como um dos seus empregados. O pai, de forma alguma, ele abraçou o seu filho como pai. Ele abraçou o seu filho como pai, não como patrão, mas como pai. Por mais que o filho disse: me aceite como um dos seus empregados, o pai disse: jamais, você é o meu filho. Você estava perdido, mas hoje você se achou. E ali eles se abraçaram. Não existe impossível para Deus. Se você quer voltar a ter aquela intimidade com Deus, hoje é o começo, hoje é o primeiro passo. Se você quer que o seu filho ou alguém que você ama tanto, que está fazendo algo que não agrada a você, muito menos a Deus, então hoje é o começo de uma nova história, porque você vai orar e a situação vai mudar, porque não é por você, mas vai ser o Senhor tocando e o arrependimento virá. Porque eu creio nesse Deus, eu creio nesse Deus. Deus é Pai. E como a forma que nós temos, a estratégia que nós temos, é confiar, é orar. Então nós vamos orar agora, com fé. Amém? Amém? Eu gostaria de que você fechasse os seus olhos. Fique com os olhos fechados, por favor. Mas se tem alguém aqui que está nessa situação a qual Deus trouxe nessa manhã para nós, tem alguém que precisa ser tocado, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente. Você pode vir aqui à frente? Os demais fiquem com os olhos fechados. Glória a Deus. Fique aqui na frente, meu irmão. Se tem alguém que se sente não tão próximo de Deus como, sabe como é, sabe, já viveu isso e não se sente assim, mas quer ter esse momento renovado na sua vida, eu quero que você tenha liberdade de vir aqui na frente. E se tem alguém que você sabe que tomou decisões que não agradam ao Senhor, vem aqui na frente também.
pois o Senhor sabe todas as coisas. Você não precisa ficar pertinho aqui na frente, pode ficar na distância de 1 metrinho aí, ó, um passo. Mas isso é um ato profético, porque você acredita, você crê que a história muda a partir de hoje. Aleluias. Eu gostaria que você que ficou no seu lugar ficasse em pé. Fica em pé e pode abrir os seus olhos. Existem pessoas aqui na frente que se posicionaram diante daquilo que o Senhor tocou nesta manhã. Então eu posso entender que essas pessoas têm o seu coração atingido pelo Senhor, aonde entendem que o poder de uma oração vai muito além, aonde entendem que a história realmente vai mudar a partir de hoje, porque existe um posicionamento. E o que era dor vai se tornar alegria. O que era dor para aquele pai que seu filho foi embora se tornou alegria quando seu filho voltou. Então a situação vai ser revertida no nome do Senhor Jesus, e nós já declaramos isso. E você que está no seu lugar, se quiser vir aqui à frente ainda, vem, porque é um ato profético. Eu senti isso do Senhor. É um ato de posicionamento, é um ato de colocar diante de Deus: Senhor, eu creio, vai acontecer. E você que está no seu lugar, você vai ficar em pé e estender as suas mãos, porque você crê. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Eu não sei qual é a razão, Senhor, dessas vidas, mas se é alguém que está longe dos caminhos, eu creio, Senhor, que o Espírito Santo há de tocar agora, aonde quer que ela esteja. E se é, Pai amado, para voltar a ter intimidade com o Senhor, então eu creio que será tomado pelo Espírito Santo nessa manhã, porque o Senhor aqui está, porque o Senhor aqui se faz presente, e grande é o que o Senhor tem sobre cada vida, sobre as nossas vidas. Eu creio, Senhor, em um renovo. Eu creio, Pai. Eu gostaria que os pastores ficassem de frente com eles aqui, e com autoridade fosse declarando sobre a vida deles aquilo que o Espírito Santo vai direcionar, porque nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos entender o que é o amor de Deus para nós, e o que é o amor de um pai para um filho, dos pais, pai e mãe para os seus filhos, e como deve ser o amor do filho para os pais, mas também dos pais para Deus. É um tempo de não abrirmos a nossa vida e agirmos de qualquer jeito. É um tempo que o Senhor está nos revelando que devemos nos posicionar contra aquilo que é normal para esse mundo, para as pessoas, satisfazendo a carne, satisfazendo os prazeres carnais, aonde poucos segundos depois traz arrependimento, dor, angústia e sofrimento. É tempo de se posicionarmos como servos do Senhor e andarmos em uma única direção. A direção é Deus. É esse o tempo. Jesus está voltando, e existe essa comunhão da igreja, a comunhão da igreja com Deus, mas é necessário do seu filho, da sua filha, comunhão com você e com Deus. Deus, Ele quer te usar. E antes de orarmos, eu quero falar só mais uma coisa. Deus quer te usar para mudar a sua casa. Memorize isso. Deus quer te usar para mudar a sua casa. Sabe o que é isso? Serão envolvidos todos aqueles que estão na sua casa com a luz que brilha em ti. Serão envolvidos todos aqueles que habitam na sua casa. Através de ti uma grande obra acontecerá na sua casa. E nós vamos orar agora, clamando ao Senhor. E os pastores têm a liberdade de colocar as mãos e ser usado por Deus da maneira que Deus direcionar.
irmã Cida, tenha liberdade. Pastora Núbia, pastora Dércio, pastora Michele, deixa Deus usar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, aqui nós estamos, Senhor, como uma igreja. Senhor, eu quero juntamente com a igreja, Pai, clamar por estas vidas que tomaram posicionamento, Senhor, tomaram, Senhor, uma decisão, Pai, querem, Senhor, diante, Senhor, daquilo que o Senhor tratou nesta manhã, Pai. O Senhor tem algo novo, o Senhor tem algo lindo, o Senhor tem algo grande. Pai amado, só o Senhor conhece cada situação, meu Pai. Muitas vezes nós olhamos, Senhor, com os nossos olhos e nós declaramos que é impossível acontecer um arrependimento, é impossível uma mudança. Senhor, hoje esse pensamento muda, porque nós sabemos que não há impossível para Ti, não há impossível para Ti. Nós acreditamos, Senhor Jesus, em um derramar, Senhor, em uma intervenção do Senhor. Ó Deus, vá de encontro, Pai, a cada uma dessas necessidades, Senhor. Vá de encontro, Senhor, trazendo, Senhor, vida em abundância, trazendo alegria, Senhor, que toda dor cesse, meu Pai. Assim como aquele homem recebeu o seu filho, meu Deus, nós queremos aqui ter aquela alegria, meu Pai, aquela alegria, Senhor, de ver a nossa história mudada, de ver a nossa história renovada, de ver a nossa história transformada pelo Senhor, de ver a nossa história diante de Ti, Senhor, os resultados fluindo, meu Pai, porque o Senhor pode. Se Tu queres, Tu podes. Ó Deus maravilhoso, quando foi perguntado a Ezequiel sobre o vale de osso seco, oh Ezequiel, Tu crês que se eu quiser dar vida a esses ossos terão vida? E a resposta foi: se Tu crê, se Tu queres, Tu podes. Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode. E eu creio, Senhor, em uma mudança, meu Pai. Eu creio, Senhor, em um agir. Eu creio, Senhor, no Espírito Santo tocando no coração agora, no nome do Senhor Jesus. Oh Senhor, o Espírito Santo tocando de uma forma transformadora, de uma forma renovadora. O Espírito Santo tocando no ritmo, o Espírito Santo trazendo vida, o Espírito Santo trazendo alegria, o Espírito Santo trazendo vida, trazendo esperança, trazendo esperança. Eu creio, ó Deus, quanta dor, quanto sofrimento, quantas desilusões, meu Pai. Mas há, Senhor, hoje a oportunidade do arrependimento, e nós nos arrependemos dos erros, das falhas, e apresentamos diante de Ti, Senhor, canta lá as nossas vidas, Senhor, como dependentes do Senhor, como alguém, Senhor, que sabe que não pode dar um passo sequer sem a Tua presença, sem o Senhor. E é isso que nós queremos, meu Pai. Nós queremos ser uma ferramenta, nós queremos ser um instrumento, nós queremos, Senhor, ser usados, dirigidos por Ti, Pai. Nós queremos, Senhor, oh aleluias, queremos, Senhor Jesus, estar no centro da Sua vontade, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, o Espírito Santo tocando, Senhor, sobre aqueles que estão distantes. Oh, eu declaro o Espírito Santo tocando no mais íntimo. Eu declaro, Senhor Jesus, ó Senhor, cada um de nós aqui, Senhor, ó Deus, voltando ao primeiro amor, voltando a Ti, a essência de sentir a Tua presença, a essência, Senhor, de se derramar em Ti, a essência, Senhor, de sentir a paz que excede todo entendimento, a essência de ter o Senhor em nós. Muito obrigado, Jesus, porque a partir de hoje a história muda,
porque o Espírito Santo há de tocar em cada momento. Nossas escolhas a partir de hoje serão o Senhor, direcionadas a Ti, Senhor. Eu creio e assim declaro no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus tem algo maravilhoso na sua vida, igreja. Deus tem algo maravilhoso para você que está aí comendo um pastel e ouviu essa pregação, essa ministração. Deus tem algo para você. Deus te tem como um filho. Deus tem algo para você e Deus é o teu Pai. E eu creio que muitas coisas vão mudar a partir de hoje. Amém? Você crê? Glória a Deus. Carla, levanta a mão assim, ó, para todo mundo ver, ó. A Carla se reconciliou com Jesus agora. Aleluias! Aleluias! E eu louvo a Deus por isso, porque Deus está operando. Deus tem grandes coisas na sua vida, viu, minha irmã? Deus tem grandes coisas na sua vida. Fica firme com o Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode voltar ao seu lugar, renovados, transformados, cheio de esperança, cheio de fé, alegria, porque o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor pode. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém?